Foi um artigo do sempre afiado Jânio de Freitas que permitiu concluir: o criminoso é o Supremo, porque deixou Moro correr solto. O ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, acredita que essa justiça que está aí só se corrige com um tranco institucional, o que deve ocorrer breve, porque breve a canoa vai virar. Se a canoa não virar, olê, olê, olá, eu chego lá. Se a canoa não virar... Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a condução coercitiva é contra a lei. Foi, na prática, uma decisão contra o Moro. O Moro usa e abusa da condução coercitiva para prender petistas. Foi o caso do Lula. Sem aviso prévio, como manda a lei, a Polícia Federal arrombou o quarto em que Lula dormia com Dona Marisa. Mandou levantarem da cama e abriram o colchão para ver se tinha cocaína ou dólares escondidos. Depois, Lula foi sequestrado para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. E não fosse a reação popular, teria sido conduzido, provavelmente algemado, para o catre do Moro. Por 6 a 5, o Supremo considerou essa condução ilegal. Porém, nessa segunda-feira, 19 de junho, segundo o Globo, realizou-se no Rio o evento promovido pela Global Overseas, empresa que tem sede na Holanda, com o patrocínio da Confederação Nacional do Comércio. Ali, o orador de honra, o ministro Barroso, do Supremo, um dos 5 derrotados, disse, abre aspas, acho que o 6 a 5 foi mais uma manifestação simbólica daqueles que são contra o aprofundamento das investigações. Continua o ministro Barroso, um dos 5 derrotados, ao aprofundar-se. Acho que foi um esforço, em alguma medida, para atingir e desautorizar simbolicamente juízes corajosos que estão ajudando a mudar o Brasil dentro da Constituição e das leis. Portanto, por esse raciocínio, os 6 ministros do Supremo que votaram contra o ministro Barroso querem que a roubalheira continue. Pode-se dizer que, por isso, com essa versão, com essa interpretação, os 6 ministros do Supremo que votaram contra o ministro Barroso são cúmplices da corrupção. Mas o que é uma manifestação simbólica? Manifestação simbólica pode ser dar entrevista às páginas amarelas daquela revista conhecida como Detrito Sólido de Maré Baixa. Manifestação simbólica pode ser prestar contas ao âncora daquele porno show, o Big Brother Brasil. Simbólico também é dar cobertura a evento da Globo, patrocinado por uma empresa de comércio que, numa de suas múltiplas ramificações, contratou o Ataúfo Merval para dar palestras por R$375 mil sem licitação. Continua a aula magna do professor Barroso aos comerciantes. Do ponto de vista da efetividade processual, não acho que seja uma diferença muito grande. Pelo contrário, porque pode produzir um efeito contrário ao pretendido. Logo, os 6 que votaram contra a condução coercitiva são uns parvos, porque o pau vai continuar a comer contra o PT. Recentemente, Barroso e o ministrário Gilmar Mendes bateram boca no Supremo diante das câmeras de todo o país. Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. Barroso disse que Gilmar
decide de acordo com o réu. Não transfira para mim esta parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco. Tem interesses. Está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Em troca, Gilmar sugeriu que Barroso tomasse gesto corajoso: fechar seu escritório de advocacia. Vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Daí bem que o ministro Barroso poderia seguir esse sábio conselho: fechar o escritório de advocacia. E por que não revelar quem são os clientes de seu escritório? Seriam talvez a Globo? O banqueiro ínclito Daniel Dantas? Conhecer esses clientes teria um salutar efeito simbólico, porque, afinal, o Fernando Brito suspeita que o ministro Barroso queira ser ministro do Bolnossauro. Foi por causa dessa justiça dos ministros Barroso e Gilmar que eu decidi recorrer à Corte dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Porque essa justiça dos ministros Barroso e Gilmar tenta me calar e não consegue. Tenta impedir que eu exerça a liberdade de expressão e não consegue. Mas existe aí um erro sistêmico. E foi por isso que eu fui à OEA. E é por isso que eu convido o amigo navegante do Conversa Fiada a rever o vídeo que eu fiz quando decidi denunciar a justiça brasileira a uma corte internacional. Eu sou Paulo Henrique Amorim, jornalista profissional desde 1961. Desde então eu vivi do meu salário. Filho de uma família de classe média baixa do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Estudei, lutei, trabalhei muito. Venci na vida. Eu fui chefe de redação de jornais, revistas, de jornalismo, de emissoras de televisão, e num país de tantos corruptos, eu posso explicar cada centavo da minha renda. Nas redes sociais, num blog, no YouTube, eu comecei uma renovada etapa da minha carreira profissional. É como se eu estivesse no início de novo. E por causa dela, eu sou vítima de dezenas de processos judiciais por supostos delitos de opinião. Eu digo dezenas porque o número exato de processos varia de mês a mês, de semana a semana. A Constituição brasileira não me protege. Não protege jornalistas independentes, como eu e dezenas de outros. Na teoria, a Constituição brasileira protege a liberdade de expressão, mas na prática há uma falha sistêmica. Tantas são as ressalvas previstas na própria Constituição que os poderosos, supostamente ofendidos, acabam por prevalecer na justiça brasileira. E assim, pelo bolso e pelo constrangimento político e moral, funciona de fato no Brasil uma censura. Uma censura à liberdade de expressão, uma censura à palavra, uma censura ao pensamento. Por isso eu decidi recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos, ligada à OEA, Organização dos Estados Americanos, de que o Brasil faz parte. Dessa forma, eu pretendo que o Estado brasileiro, sob pressão internacional, corrija essa deformação que se instalou, que faz parte, que está na estrutura do seu sistema jurídico. Como disse um juiz brasileiro, a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade.